Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela tua audiência. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. E agora um recado para você que precisa de um ERP completo, robusto, de qualidade e que atenda todas as necessidades do mercado. ERP Flex. ERP Flex é o software da empresa ERP Flex, que é a empresa do Ernesto. Para você que não conhece o Ernesto está no mercado há mais de 55 anos, lidando com sistemas de gestão empresarial. A ERP Flex é um software 100% Cloud Computing que conta com toda a expertise do Ernesto, que foi cofundador da Microsiga, cofundador da TOTUS e hoje trabalha à frente dessa empresa. Entra lá, erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Renato Santos, doutor e mestre em administração, possui MBA em gestão de pessoas e é formado em direito, coautor do livro Doce Veneno. O tema: assédio e fraude no ambiente corporativo. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Renato Santos, amigo e que escreveu livros e cuida de um assunto super interessante, né, para quem é empresário, que é sobre fraudes e assédio corporativo, né? Então nós vamos falar sobre os casos que você vivenciou, como aconteceram, e sem dúvida é um ensinamento para nós empresários que vivemos nesse mundo delicado, mundo de negócios, envolvendo muito dinheiro e que às vezes então cai nessa situação desagradável, né? Porque realmente quando alguém vai fazer uma fraude ou alguma coisa assim numa empresa, é realmente uma situação super chata, super delicada, que a gente precisa enfrentar e resolver também, não pode deixar continuar. Então vamos lá. O que é assédio corporativo? Bom, o assédio em si é qualquer ato que vai humilhar a pessoa, subjugar a pessoa, para que ela faça ou deixe de fazer alguma coisa que ela, de repente, ela não queira. Agora, qual é o ponto que eu já queria jogar aqui um pouco de pimenta aqui na nossa conversa? Que hoje muito se fala de assédio e pouco se compreende o que é assédio. Banalizou. Então é meio que, tudo é assédio, tudo é assédio. E se a gente fala que se tudo é assédio, você vê muitas vezes pessoas que não sofreram assédio, mas aí falam que sofreram, até por questões oportunistas, mas você vê gestores com medo de fazer gestão. Gestores com medo de repente, colocar uma meta, um prazo e cobrar por isso, porque senão eu não vou fazer isso, porque senão vão me chamar de assediador. Então aí o gestor fica com medo de fazer gestão, não cobra resultado, e aí a gente tem um problema maior para a organização, né? Ela não vai conseguir atingir metas. Então, esse é um ponto muito importante, a gente entender o que é o assédio, mas entender também o que não é assédio, né? Mas e do assédio para a fraude, como é que funciona esse... A fraude já é um ato que a pessoa ela comete para ter algum ganho, seja para ela ou para uma outra pessoa. Lógico. Muitas vezes esse ganho nem é financeiro, muitas vezes até por status. A pessoa ela vai lá, de repente manipula um resultado, por exemplo, para apresentar um resultado maior que não é real. Pode ser por um bônus que não era devido, ou se não pode ser somente para receber o reconhecimento. Uma promoção ou reconhecimento. Então, a fraude ela não necessariamente tem um valor envolvido, mas sempre tem a má fé, a má intenção para enganar o seu empregador, né? Então, para ganhar uma vantagem. Para ganhar uma vantagem, exatamente. E quais são as principais motivações que levam os indivíduos a fazer isso? Quer dizer, evidentemente que é ter alguma vantagem, né? E sim. Quais são essas principais vantagens? É ganhar alguma coisa, uma promoção? Então, a gente identificou na tese de doutorado que a gente submeteu e apresentou que tinha 5
elementos que levam uma pessoa a cometer uma fraude. Tá. Então, por isso que a gente chamou esse modelo de pentágono da fraude. Então, um deles é a questão da oportunidade. Ele tem que ter a oportunidade, tem que ter acesso àquele bem ou à negociação. A pessoa tem que ter a capacidade para cometer. Então, eu, por exemplo, sou zero esquerdo de tecnologia, não sei nada de tecnologia, então não adianta eu ter login e senha do sistema se eu não tenho capacidade para fazer a fraude. O outro fator é a questão da racionalização. É a pessoa ela acreditar que aquilo que ela está fazendo não é errado ou não é tão errado assim. Por exemplo, ela pensa o seguinte, todo mundo faz, todo mundo pega um dinheiro aqui da empresa, todo mundo vai lá e manipula reembolso de despesa, coloca um valor a mais. Então, ela racionaliza que aquilo não é problema. Que é merecimento. Que é merecimento, que eu ganho pouco, então eu tenho que compensar. Isso é a racionalização. Aí a gente tem também a questão da pressão. E a pressão é um dos fatores mais relevantes tanto para fraude quanto para assédio. Que a pressão ela pode ser de fora da empresa. Então, por exemplo, a pressão em casa porque tem que comprar um remédio para alguém da família. Né? Uma pressão óbvia. Mas pode ser uma pressão interna. De repente é porque eu tenho que atingir meta, porque senão, ou pelo menos apresentar uma meta, porque senão eu vou perder o emprego, ou não serei promovido, ou senão... E essa pressão interna muitas vezes leva a isso. Né? A essa situação, tanto de fraude quanto de assédio. E também a pessoa tem que ter disposição ao risco. Ela tem que aceitar o risco de repente, ser pega e qual a consequência disso. Exato. E, infelizmente, aqui no Brasil, na maioria dos casos, não acontece nada com a pessoa que comete uma fraude, por exemplo. Na maioria. Por quê? A gente até fez uma pesquisa há um tempo atrás chamada A Vida Após a Fraude. A gente acompanhou a vida de 100, para ser mais exato, 98 fraudadores confessos e a gente viu o que aconteceu com essas pessoas. As pessoas foram promovidas 4 vezes mais rápido, foram recolocadas no mercado 4 vezes mais rápido do que as pessoas que não cometem fraude. Essas pessoas, 50% dessas pessoas foram promovidas na nova empresa, e ainda elas continuaram no mesmo ramo de atividade, 75%. Então, ou seja, só trocou de empresa e foi para o concorrente, por exemplo. Então, se deu bem. Se deu bem. Quer dizer, cometeu uma fraude e mesmo assim se deu bem. Exatamente. E essa percepção de impunidade aumenta a ideia da pessoa para cometer a fraude. Cometer a fraude. Então. E como é que os líderes e executivos podem identificar sinais precoces de que alguém está tentando cometer uma fraude? Quer dizer, eu como empresário, o que eu tenho que fiscalizar ou ficar atento para evitar que isso aconteça? O primeiro assim, meio que todo mundo já conhece, né, essa forma, é ver qualquer alteração patrimonial daquele empregado, né, daquele liderado. De repente, a pessoa aparece com um carro super... 0 quilômetros, que é fora, inclusive, do valor ali que, em tese, ele teria condição. Mas esse é um fator meio que mais evidente. O que a gente tem que tomar muito cuidado para não partir desse pressuposto, porque, de repente, a pessoa recebeu uma herança ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que considerar. Agora, o que acontece é que a gente geralmente desassocia o fato da pessoa ser um excelente profissional com o fraudador. Uma característica do fraudador é o seguinte, que o fraudador ele nunca tira férias, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Porque se ele tira férias, se ele deixar espaço ali, as pessoas podem descobrir. Não quer dizer que quem não tira férias comete fraude, não é isso. Mas a gente tem que entender o seguinte, que uma coisa é o que aparentemente a pessoa está demonstrando. E aí eu, como líder, tenho que começar a perceber se o comportamento dele mudou desde que eu conheço ele naquela situação. Porque em alguma coisa ele vai demonstrar uma mudança. Ou ele vai ficar desmotivado, ou senão ele vai começar a ter uma atitude mais agressiva, por exemplo, no caso de assédio,
com seus colaboradores. Então, é olhar o comportamento humano. Agora, isso não é determinante. O que é importante é sim, é observar isso e sim tomar algumas ações de prevenção para que não aconteça uma situação dessa, né? Quer dizer, tomar uma atitude de fiscalização. De fiscalização, sim, é muito importante. Agora, conscientização, que também é mais importante ainda. Porque quando fala em conscientização, é você demonstrar para a pessoa qual o risco que ela tem em cometer aquela atitude, demonstrar que a empresa não vai tolerar esse tipo de comportamento, e também mostrar o seguinte, que isso não é relembrar a pessoa do que é o certo, do que é o honesto. Que todo mundo sabe o que é honesto, o que é o certo. A questão é ela que precisa o tempo todo relembrar. E implementar controles. Exatamente, também. Isso que é um ponto importante que, através da tecnologia, né, do sistema de ERP, é uma ferramenta que tem principalmente esse objetivo, né? O ERP, ele controla. Isso. E tem rotinas que checam depois, para ver se está tudo consistente. Perfeito, perfeito. Porque qual é o ponto? Assim, com mais de 4.300 pessoas que a gente já entrevistou que cometeram ações de fraude de assédio, quando a gente está no processo de investigação e aí a gente apresenta o resultado, fala quem que cometeu aquela fraude, a frase clássica é a mesma. Justo fulano que eu confiava tanto. Sim, se você não confiasse, você teria controle. Exato. Então é importante ter o controle e não tem nada a ver com desconfiança. Tem uma questão de você diminuir a oportunidade para a pessoa não cometer aquilo. Então, na verdade, são 3 ações muito importantes. A conscientização, como a gente já falou, a questão do controle, sim, para diminuir o risco, a oportunidade, e também medidas disciplinares, ou seja, punição. Para a pessoa saber o seguinte, eu não vou sair ileso se eu decidir ir por esse caminho errado. Né? Então, eu acho que assim, ninguém deve se sentir mal porque está sujeito a um controle maior. Porque às vezes isso acontece na empresa, né? Eu vou implantar um mecanismo que vai controlar aquela pessoa, as despesas, tudo, e a pessoa pode se sentir que está sendo perseguida, quando não é verdade. Quer dizer, a gente está apenas melhorando os controles para evitar qualquer tipo de fraude, né? Exato. E de que maneira a narrativa de Romance de Compliance, que é esse livro, né? Utiliza no livro, quer dizer, a educação e a conscientização sobre a importância da conformidade com normas de políticas internas. Sim. O livro, ele é fruto de um banco de dados, como eu comentei, de mais de 4.000 entrevistas. E desse banco de dados a gente gerou a tese do doutorado, no mestrado e etc. Mas ele é muito... o conteúdo de um mestrado, doutorado, ele é muito denso e é muito duro. Né? Ou seja, geralmente fica só na academia. Onde os acadêmicos não vai ao público. E aí o que a gente pensou? O seguinte, a gente tem que colocar isso para o público em geral. Foi daí que surgiu a ideia de fazer isso por meio de um romance. Porque quando você vai para o romance, todo mundo gosta de ler um livro de Sherlock Holmes, todo mundo gosta de ler como que chegou nisso e tal. E a trilogia, na verdade, são 3 livros. São 3 livros. Esse são os 2 primeiros, né? Doce Ilusão, Doce Veneno, e aí a gente vai ter também o Doce Cilada, que vai ser lançado ainda mais para frente. E aí o que acontece? Nesses 3 livros, a gente convida o leitor para entrar na cabeça de um fraudador e de um assediador. Porque a gente conta a história dessas pessoas por meio desse romance, de romance, mas a gente traz aqui a reflexão do porquê que a pessoa chegou a isso. Por que ela decidiu cometer uma fraude? Por que ela decidiu cometer um assédio, um ato discriminatório? Por quê? E aí a gente convida o leitor a essa reflexão, a essa jornada, essa viagem na cabeça de um fraudador e de assediadores. Né? E aí,
quais são assim as práticas mais eficazes para evitar isso? Então, um dos pontos muito importante é a gente trabalhar com a questão da conscientização, além da que a gente estava falando do controle, da mídia disciplinar, mas a conscientização de forma contínua. O que geralmente acontece é o seguinte, que muitas vezes a empresa ela adota um dia ou talvez uma semana no ano inteiro para falar sobre compliance, sobre ética. Tá. E aí o exemplo que eu sempre dou, assim, a metáfora é o seguinte, a gente não escova os dentes muito bem escovado uma vez por ano. A gente escova todos os dias. E é exatamente isso. A ideia é a gente trabalhar a conscientização, mas de forma assim, quase que diariamente, por meio de insights, com reflexões, etc. Dessa maneira, as pessoas sempre vão lembrar o seguinte, realmente, o que a empresa está reforçando em termos de o que espera de mim em termos de comportamento. Mas como a empresa faria isso? Quer dizer, para não tornar isso uma situação desagradável. Quer dizer, ela vai todo dia fazer um aviso, uma palestra, ou mostrar. Como é que ela vai mostrar isso para as pessoas? Ela pode fazer isso, tanto, por exemplo, mandando só pequenos posts, por exemplo, certo, uma vez por semana. Ela pode fazer, de repente, uma roda de conversas uma vez por mês, com especialistas sobre aquela situação. Fazer uma reunião. Uma reunião. Ela pode fazer isso, por exemplo, por meio de e-mails, mandar um e-mail para as pessoas ou pequenos textos. Então, tem várias maneiras de comunicação que pode ser feito de uma maneira muito contínua, né? E não, mais uma vez, só uma vez por ano. E quais são os impactos financeiros? Quer dizer, tem assim alguns exemplos interessantes de impactos financeiros e da reputação que realmente foi originado através de uma fraude numa empresa? Sim. Tem estudos, né, um estudo internacional que ele aponta que, sim, em média, 5% da receita bruta anual de uma empresa é desviado por fraude. 5%? 5%. Dependendo do ramo de atividade, acaba com um lucro. Né? Quebra a empresa. Exato. Então, é um montante muito relevante. Agora, a gente não pode só olhar a questão do número em si, financeiro, porque talvez uma fraude ela seja até um valor pequeno, mas o que pode impactar para a reputação da marca é muito violenta. Então, isso pode impactar, de repente, numa imagem no mercado que a empresa tal, ela exige ou pede propina para entrar, para os seus fornecedores entrar lá para prestar serviço. Não é a empresa que pede. É provavelmente um ou outro colaborador que está tendo essa atitude. Mas a imagem que fica para o mercado é que a empresa ela faz isso, mas não é a empresa. Então, o que a gente precisa sempre olhar é sim o aspecto financeiro, óbvio, mas também olhar o seguinte, qual o impacto disso em termos de imagem. Quando a gente fala em assédio, a gente tem um impacto sim financeiro com indenizações, que muitas vezes a vítima do assédio ela entra com processo de danos morais, por exemplo, não só contra o assediador, mas também contra a empresa, que de repente a empresa não fez, não teve as atitudes ou como deveria ter, ou por exemplo um treinamento de conscientização e assim por diante. Então a empresa ela o assediado pode entrar contra a empresa e ter um dano financeiro também. Mas quando vai, por exemplo, nas redes sociais, que na empresa tal, teve um ato discriminatório. Na empresa X acontece assédio moral, o que vai acontecer? Vai afastar bons profissionais, porque os profissionais eles não vão querer entrar nessa empresa, porque vai pensar o seguinte, não, na empresa tal, assédio moral rola solto, então eu não quero trabalhar lá, eu não quero ficar sofrendo assédio moral. E aí você perde bons profissionais também, se você não tratar esse tema, né? E hoje em dia,
com o celular e com toda essa possibilidade de eu colocar lá uma mensagem denunciando alguma coisa, ficou muito mais fácil, né, muito mais possível de acontecer esse tipo de atitude. Ficou mais fácil e ficou mais perigoso, eu diria. O que eu quero dizer com perigoso? Muitas vezes a pessoa ela nem sofreu aquilo, ou talvez ela até tenha sofrido com uma percepção, talvez até majorada, e aí ela vai jogar lá nas redes sociais, e aí a rede social ela simplesmente já vai cravar aquele julgamento. Exato. E não quer nem saber se aquilo é verdade ou não. E a pessoa já vai ficar, quem foi o alvo da denúncia, ela já vai ser condenada ali nas redes sociais, o que muitas vezes leva a injustiças absurdas. E acaba muitas vezes não só com a vida profissional daquela pessoa, mas com a vida pessoal também, né? Que aí, de repente, imagina que a pessoa foi alegar, ou pelo menos denunciaram ela por assédio sexual, e não é verdade. Não é verdade. Mas até ela explicar em casa, com os filhos, com o cônjuge, e aí já foi... Eu acho que é assim, a gente hoje precisa tomar cuidado e não acreditar em tudo aquilo que está vindo nas redes sociais, né? Porque realmente tem gente que escreve sem pensar e são inverdades. Exato. E a empresa tem um papel muito forte, importante nisso, na investigação. Exatamente. Chegou a denúncia, não parte do pressuposto que aquilo é verdade. Vamos analisar. Vamos ver se realmente aquilo é verdade ou não, fazer a investigação de forma independente, segura, cuidadosa, com respeito às pessoas, mesmo as pessoas denunciadas. Para quê? Para justamente chegar na conclusão real. Houve aquilo, houve uma fraude, houve assédio, tem que ter medida disciplinar, tem que ter uma consequência. Né? Mas não pode simplesmente já partir do pressuposto porque chegou uma denúncia. E tem assim alguns casos relevantes que você poderia colocar aqui de impactos financeiros assim grandes, sem mencionar nomes da empresa, mas que possam servir de exemplos aí para os nossos ouvintes? Sim. Tivemos... tem um caso que foi bem relevante, que a pessoa era uma executiva na empresa, já estava há 36 anos na empresa, e ela pegou 36 anos. Aí por isso que é aquela coisa que a gente estava falando do controle. Porque 36 anos na empresa, de extrema confiança dos proprietários, né? E aí, mas só que ela estava há quase 20 anos desviando dinheiro, chegando a quase 50 milhões de reais. Nossa Senhora. Durante 20 anos. 20 anos. Por quê? Porque era aquela pessoa que... Não, ela não precisa ter controle em cima dela. Que é isso, a gente conhece. Ela cresceu aqui desde sempre, tal. Confiança absoluta. Tirou totalmente o controle. Porque, exatamente, em momentos que tinha que implementar sistemas de controle e tal, ela pegava e brigava. Ela, o que é? Tá desconfiando de mim? Estou aqui tantos anos, como assim? E aí a empresa recuava e não implementava controles. E aí isso aconteceu quando veio quase 50 milhões. Mas como se chegou a essa descoberta? Por meio de denúncia. Denúncia. Aí porque o que aconteceu? Ela pegou e criou todo uma blindagem em volta dela. Então, os executivos que eram subordinados, eram liderados por ela, eram de confiança e também recebiam parte dessa fraude. Então, eles protegiam ela. Só que até que veio uma pessoa, por isso que eu falei das férias, veio uma pessoa para substituir um desses e viu o rombo. Viu que tinha alguma coisa, não sabia que era esse valor, mas viu que tinha alguma coisa errada. E aí pegou e falou, não vou compactar com isso, e fez uma denúncia. E aí começou todo o processo de investigação e aí chegou nesse número. Quer dizer, não há males que duram eternamente, né? Exatamente. Sempre vai chegar alguém lá. E como as histórias dos personagens do livro, como Fabrício, Alice e Damaras, podem ser utilizadas como estudos de caso para treinamentos de compliance e ética, né? E eles podem ser utilizados porque eles são casos reais que
a gente traz aqui o porquê que eles fizeram. E isso gera uma reflexão não só para o leitor, mas, por exemplo, um treinamento, que é o seguinte: não adianta a gente demonizar essas pessoas. Porque quando a gente demoniza, a gente se afasta delas. A gente fala, não, isso aí não acontece comigo, isso nunca faria um negócio desse. Tudo bem, você não poderia fazer essa ação, mas você pode fazer uma ação similar a essa. Qual o grande ponto aqui? O que a gente quer trazer é uma reflexão que todas as pessoas são potenciais fraudadores e assediadores. Tá. Menor ou maior grau. Quando a gente tem essa percepção, aí a gente aumenta o nosso grau de cuidado no nosso comportamento. Quando você pega e pensa o seguinte, eu poderia, de repente, cometer um assédio moral, eu posso ser um assediador, eu vou ficar prestando atenção como que eu estou tratando minha equipe, por exemplo. Como que eu estou falando com eles, como que eu estou demandando e cobrando, que é o papel do líder, ele tem que fazer isso, mas tem que fazer de forma respeitosa. Se ele acredita que, não, eu jamais vou cometer um assédio, aí essa pessoa baixa a guarda e aí sim pode cometer uma atitude dessa. Então, o grande ponto aqui que a gente quer trazer com esse material é trazer a reflexão de que todos nós podemos cometer essas ações. E aí, é exatamente nesse momento que a gente tem que ficar muito mais atento sobre como que a gente está agindo. Tá? Por exemplo, eu lembro de uma situação que foi muito engraçada, que eu estava entrevistando um fornecedor, e aí perguntei para ele, você já deu algum suborno para alguém aqui na empresa? Ele, não, eu sou muito honesto e tal, não sei o quê. Eu falei, ok. Você já deu algum presente para alguém aqui na empresa? Ele, presente já. Eu falei, de qual valor mais ou menos? Ele, R$20 mil. Eu falei, mas que presente foi esse? Foi uma moto? Ele, não, foi em dinheiro. Eu falei, mas você falou que não pagou suborno? Ele ficou bravo de novo. Ele, mas eu não é suborno, porque eu dei de coração. Então, na cabeça dele, que se ele der de coração, tá tudo bem. Né? E agora, se a gente traz para ele a reflexão de que ele é um potencial fraudador a partir do momento que ele paga R$20 mil para o cliente dele, para entrar na empresa ou como gratificação, e isso é errado, isso gera conflito de interesses, ele vai ficar muito mais atento no comportamento dele. Né? Vai ter gente que não, né? Vai ter gente que vai querer sempre se beneficiar, fazer atitudes antiéticas e tal. Mas a maioria das pessoas, elas querem agir de forma ética. Elas querem fazer a coisa certa. Mas muitas vezes ela não percebe, ou na pressão, ela está sob pressão daquele resultado, ela vai lá e comete uma ação dessa. Às vezes a pessoa quer agradar e, na verdade, ela está exatamente cometendo esse ato que não é considerado legal, né? Exatamente. Ela... porque ela está querendo só, como por exemplo, não vou dar spoiler, mas na história da Alice, do livro Doce Veneno, ela pegou e é um caso de uma denúncia de assédio sexual. Que ela sofreu assédio sexual. Mas, ao longo da história, a gente vai vendo que não era bem assim. Mas a atitude que ela teve foi justamente para agradar colegas de trabalho dela, de fazer uma denúncia de assédio sexual. Então, ela não ganhou nada em fazer uma denúncia que não era verdadeira. Aqui eu já estou dando um pouco de spoiler. Mas o que ela ganhou? Ela ganhou respeito dos colegas, que tinham uma intenção de derrubar o superior dela. Então, ou seja, muitas vezes a pessoa que comete uma fraude, um assédio, ela não está ganhando nada com isso. Nada financeiramente falando. Mas ela está ganhando respeito, está ganhando atenção. Eu lembro de uma situação também, que foi o caso do Fabrício, inclusive, que ele vendeu a caixa de e-mails do presidente da empresa para o concorrente. Ele vendeu por R$30 mil. A caixa de e-mails. A caixa de e-mails. Todas as informações de um ano inteiro do presidente para o concorrente. Tá. E aí, quando a gente entrevistou ele e perguntou, né, e aí, como que foi para você? Por que você fez isso? Ele, R$30 mil
me ajuda. Que eu ganho 6 e tal, mas não resolve minha vida. Mas eu fiz isso porque eu sou um hacker. Ele falava, ele se denominava hacker. Sou um hacker, eu entro, invado sistemas, participo de competições de hacker e tal. E eu falava pro meu chefe que eu era hacker, meu chefe tirava sarro da minha cara. Ah, que hacker nada, você não é nada, não sei o que. E aí ele quis fazer isso, porque não tinha acesso ao e-mail a caixa de e-mails do presidente, que era só só o gestor dele que tinha acesso, mas ele invadiu para coletar essas informações só para pegar e aliviar ou para massagear o ego dele. Para ele pegar e falar, olha como eu sou bom, eu consigo até cometer uma fraude aqui. E tudo bem, ganhei uns 30 mil reais dele lá, mas não é a principal motivação, não era o dinheiro. Era provar. Era provar, era o ego, né? A vaidade dele, né? Isso é. Então, assim, aqui, as histórias de personagens do livro mostram tudo isso aí, né? Exato. Mostra esse lado que muitas vezes é sombrio, né? Da mente humana para chegar a isso. Porque o que a gente geralmente vê é o seguinte, quando já chegou, a situação já veio à tona, ou se não teve aquele escândalo, e aí tudo bem, tem toda a correria lá para gerenciar a crise. Mas aí a pergunta é a seguinte, mas por que ele fez? E por que a gente quer saber o porquê que a pessoa fez? Não é para passar a mão na cabeça da pessoa. Ela tem que ter consequência. Mas, se a gente entende o porquê que ela fez, a gente talvez mude alguns sistemas da empresa. Algumas falhas de controle. Ou, se não, até mesmo como que a empresa está lidando com a situação. Eu vou dar um outro exemplo de um dos casos também que a gente cita aqui. Que está nos livros, que era um gerente de alta capacidade. Ele era muito bom mesmo, tecnicamente. E aí ele foi promovido a diretor. Muito bem, quando ele foi promovido a diretor, deram uma unidade de negócio para ele tocar, que era uma unidade bem sucateada em termos de maquinário. Tá. E ele não conseguiu atingir, não conseguia atingir meta por conta do maquinário, que ele não era por incompetência dele. Muito bem, mas só que tinha uma reunião trimestral de apresentação de resultados. E nessa reunião era o seguinte, quem atingia a meta era ovacionado e tal, aquela coisa. Que ele sempre foi ovacionado, sempre recebeu esses elogios e tal. Quem não atingia a meta era humilhado ali, era na hora, todo mundo tirava sarro, aquela situação, era uma pressão muito grande. Ele chegou na primeira reunião, não atingiu meta, o pessoal teve uma paciência, falou, tudo bem, primeiro trimestre que você assumiu como diretor, tá tudo bem. No segundo trimestre, aí já falaram, será que a gente errou em te promover? Aí já mexeu com o ego dele. No terceiro trimestre, aí já começaram assim, muito atacar fortemente ele. O que ele começou a fazer é manipular resultado. Ele manipulou durante 2 anos e meio, chegou a 18 milhões de manipulação de resultado. 18 milhões. Que não estava ali, não existia aquilo. Tá. Ele estava manipulando mesmo. Manipulando mesmo. E aí, eu lembro que o presidente dessa empresa virou para mim, depois que a gente apresentou toda a investigação, ele falou, mas o que ele ganhou com isso? Eu falei, nada. Ele não ganhou nada, porque não estava nem atrelado a bônus, esse resultado. O que ele ganhava, o que ele estava buscando era o reconhecimento que ele tinha perdido. E aí eu disse mais, eu falei, e está na hora de rever o formato dessa reunião. Não é que a reunião não tem que acontecer, a cada trimestre, bimestre, enfim, tem que ter a cobrança por resultado, tem que ter. Mas será que a forma que está sendo cobrado não está exagerado no sentido de humilhação, da exposição? É uma reflexão. E aí a empresa pegou e adotou um outro formato que sim, continuou cobrando, mas não numa exposição, não numa humilhação como estava fazendo até então. Colocando a coisa mais corretamente. Exatamente, né? Exatamente. De acordo com as condições que a pessoa tem e o resultado que foi alcançado. Exatamente. Que às vezes até é justificado o fato de não ter conseguido atingir a meta. Exato. Então, isso é um exemplo da importância de a gente entender o porquê que a pessoa cometeu.
Porque aí a gente muda. Porque se a gente não entende a raiz do problema, o que vai acontecer? É só vai trocar ele, vai colocar o outro, que vai cometer a mesma coisa, depois outra, e fica enxugando gelo. E é muito cansativo isso, é desgastante, né, para toda a liderança, para toda empresa, na verdade. Por exemplo, quando uma área toda passa por um processo de investigação, é muito desgastante, é desconfortável, né? A pessoa... eu sei que minha área, não tem nada a ver, não cometi nenhuma fraude, mas a minha área está sendo alvo de uma investigação. Isso incomoda a maioria das pessoas. Então, não é legal. O ideal é a gente, sim, prevenir, e muitas vezes prevenindo é entendendo o motivo que levou a isso, né? E considerando assim outros países, o Brasil, ele é um país que tem um nível, um volume maior de fraudes do que outros países, principalmente países europeus, onde o povo é mais educado, é mais consciente. Porque o brasileiro ele é meio malandro, né? Sim, a gente tem infelizmente ainda o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro faz parte do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. E isso acontece por quê, né? Tem aí citando o Sérgio Buarque de Holanda, né? No livro Raízes do Brasil, ele vai explicando de onde que vem a corrupção, desde lá do início e tal. E ele usa um termo que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte, que o brasileiro é um ser cordial. E graças a esse comportamento de ser cordial, ele tolera pequenas fraudes. Ele tolera a malandragem. Exemplo banal, assim, você está numa fila aqui no Brasil, sei lá, para entrar no cinema. Alguém vai lá, sempre vai tentar furar a fila. E a pessoa fura a fila, se você briga com ele, fala, a fila aqui tá, não sei o quê. Você que é o barraqueiro, você que é o, né, quem faz a confusão, você é o briguento. Agora, se você pega, por exemplo, na Europa, alguém fura a fila, todo mundo vai brigar. Fala, o que é isso? Por que você acha que você é melhor que todo mundo? Então, essa intolerância a essas ações antiéticas, essas malandragens, isso aumenta a cultura de que, puxa, eu não posso pegar e simplesmente dar uma de malandro. Aqui no Brasil tem um ponto também que é a questão do todo mundo faz. Todo mundo faz. Essa corrupção, que é uma forma de corrupção, é uma corrupção que ela, quando acontece, a lei ela prevê isso, ela fala, não pode, mas só que as pessoas fazem porque todo mundo faz. Exemplo é a pirataria. Pirataria é clássico. Mas você tem você comprou o software, a licença? Não. Peguei mas por que você fez isso? Porque todo mundo faz. Né? Isso é clássico. E é clássico do brasileiro. Nesse conceito do jeitinho brasileiro. E ainda tem a questão da impunidade. Né? Também. Então, por exemplo, em países, na Europa, de uma maneira geral, nos Estados Unidos e tal, a pessoa sendo pega numa situação antiética, ela tem consequências reais. Né? Aqui, geralmente não tem. É muito rara a empresa que adota, quando descobre uma fraude, por exemplo, adota o comportamento de, não, vamos demitir por justa causa, não somente demitir por justa causa, vamos processar criminalmente. A gente tratou um caso recentemente de uma empresa europeia, que aí também era um desvio de milhões de reais de folha de pagamentos, justamente porque não tinha um sistema de controle, não tinha um sistema correto mesmo. E aí eram duas pessoas que operavam a folha de pagamentos da empresa, e aí colocavam um valor de hora extra a mais. E aí foi, enfim, 6 anos fazendo isso. E aí os acionistas, né, que são europeus, falaram, não, mas vai ter processo criminal e tal, não sei o quê. Aí aqui no Brasil foi explicado,
Vai ter, vamos ir para o processo criminal, mas a chance de serem punidos, por exemplo, criminalmente é baixíssima. Baixíssima, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E eles não entendiam, como assim? Mas a gente conseguiu a prova, tinha provas, elas confessaram, essas pessoas confessaram, mas ainda assim não é o suficiente para, por exemplo, para prender as pessoas. Isso aí, uma recomendação aos nossos ouvintes aqui. Se você tiver a possibilidade de viajar para o exterior, de talvez até fazer um estágio lá, se esforce para conseguir isso. Porque eu, na minha juventude, eu sou brasileiro, filho de alemães, mas também tinha um jeitinho brasileiro sempre. E aí eu consegui, na empresa que eu estava trabalhando, que eles me mandassem para fazer um estágio na Europa. E teve uma ocasião que eu fui brincar numa situação que nós estávamos resolvendo um problema, e aí eu falei assim, não, esse programa não está funcionando porque a máquina aqui está dando defeito. Eu falei assim, no sentido de justificar o porquê o programa não está funcionando, que é a culpa minha. Mas quando eu falei isso, de repente eu vi um monte de técnico vindo, eu falei, mas o que é isso? Não, nós chamamos o técnico, porque a máquina está com problema. Quer dizer, eles acreditaram naquilo que eu falei. Sim, sim. Então, essa viagem me ensinou muitas coisas. E isso a gente não aprende se não for lá ver. Então, é uma recomendação que eu faço. Eu sei que não é tão fácil assim você ir viajar para o exterior e principalmente conseguir um estágio lá. Mas é muito importante para o jovem fazer isso, conseguir isso de alguma forma, para realmente receber essa educação que aqui no Brasil não é tão levada rigorosamente como deve ser, né? Quer dizer, a pessoa realmente ser responsável e não fazer essas fraudes, ou pelo menos essas brincadeiras, entre aspas. Sim, né? Sim. Eu fui semana passada, eu estava na Holanda, e aí eu achei muito interessante, que eu fui no mercado, e você mesmo já vai lá, ticando lá os produtos que você compra, e você paga e acabou. Tudo bem, tem uma vistoria, um controle aleatório, e que se você colocou coisa ali que está levando indevidamente, tem consequência. Né? Que tem que ter mesmo. Agora, de qualquer forma, o conceito da cultura de confiança é o geral, assim, é o padrão. Você tem que mostrar ou fazer por onde para ter desconfiança de você. Mas geralmente não é isso que acontece. Né? Mas é uma coisa interessante, é que aqui no Brasil, agora já está tendo alguns lugares. Outro dia eu fui num supermercado, em que você vai pegando as coisas e depois você chega num caixa lá, você mesmo vai lá e vai colocando o que vai ser cobrado, né? E eu estava com a minha esposa lá. Eu falei, nossa! Que bacana! E aí eu vi ela colocando, falei assim, você não vai deixar nada de fora? Aí ela me falou assim, não, tem um controle aí, sei lá, se você não coloca o produto que você realmente está levando aí na máquina, de alguma forma eles pegam, né? Mas é interessante como aqui no Brasil também está começando a haver alguns mecanismos que colocam assim a pessoa na confiança. Quer dizer, vamos acreditar aí que ninguém vai fazer uma coisa errada. E tem sempre um controle por trás, mas nem sempre esse controle é tão eficiente também de pegar, né? Sim. Agora, a cultura da confiança é muito melhor, né, do que a cultura da desconfiança. Exatamente. Porque o clima, e aí trazendo para o ambiente corporativo, se você implementa uma cultura de desconfiança o tempo todo, as pessoas elas vão se sentir assim, mal, né? Porque é um clima ruim, assim, você entrar na empresa pensando o seguinte, todo mundo está desconfiando de mim. É muito ruim. Agora, eu estou numa empresa que tem controles,
sim, por exemplo, quando você entra num aeroporto e tem que passar no raio-x, por mais que é incômodo ter aquele controle, que você tem que passar pelo aquele controle, mas também te dá uma tranquilidade que, puxa vida, aqui eu já estou num ambiente, depois você passa do raio-x, eu estou num ambiente que não tem ninguém armado aqui, ninguém vai, né, explodir o avião que eu vou entrar. Então, isso é muito bom. Então, são coisas diferentes, a gente entender que tem que ter controle, e isso não quer dizer que é desconfiança. Tem que ter controle e criar uma cultura, ou reforçar uma cultura de confiança. A gente confia em você. Mas para confiar em você, a gente quer deixar muito claro o que a gente espera de você em termos de comportamento. A gente espera que você faça isso, aquilo, ou não faça isso e aquilo. E aí, ok. Então tem controle, a gente te conscientizou e agora vamos confiar em você. Aí o clima fica maravilhoso, né? Porque a maioria das pessoas não querem. A maioria absoluta não querem cometer nenhuma ação dessa. Né? Então, esse é o ponto. Como é que os executivos podem criar canais de denúncias eficazes e seguros para que os funcionários relatem casos de assédio ou qualquer erro por conta dos outros? O canal ele precisa ter a alternativa de ser anônimo. Ele tem que, inclusive é por lei aqui no Brasil, que o canal de denúncia dentro da empresa tenha que ter essa opção, porque muitas vezes a pessoa que vai denunciar, ela não tem, ela na verdade está com medo de fazer uma denúncia. Vai denunciar um gestor, vai denunciar enfim. Então tem que ter esse aspecto é fundamental. Tem que ter um cuidado muito grande no processo de investigação dessa denúncia, como a gente comentou anteriormente, mas também tem que ter o processo de sigilo na investigação. Por quê? Porque, dependendo da denúncia, mesmo que seja anônimo, a pessoa que foi denunciada, ela vai saber quem foi. Tipo, não, só eu e o fulano estava do meu lado quando eu pedi propina para o meu fornecedor. Então, logo foi ele, ou se não, foi o fornecedor que pagou. Então, mas é meio que vai deduzir. Então, o processo de investigação tem que ser muito sigiloso para proteger a pessoa que denunciou. Isso é fundamental. Se não tiver isso, o que vai acontecer? Vai até ter denúncia aqui e ali e tudo mais, mas isso daí não vai ser perene. As pessoas vão deixar de denunciar. Elas não vão confiar. É lógico, elas vão ficar com medo de denunciar e ter consequências. E ainda tem um outro aspecto ainda da denúncia, aqui no Brasil, mais especificamente, que o brasileiro ele aprendeu ao longo da vida que quem denuncia é o dedo duro, é o cagueta. Né? É ruim a pessoa denunciar. Ela aprende, na verdade, desde sempre, que denúncia é antiético. E, na verdade, não. Se você tiver no processo, você está vendo uma fraude, um assédio, você precisa denunciar. Senão você está sendo antiético, a partir do momento que você não fala nada. Agora, um outro canal muito rico, muito rico mesmo, e super fácil de implementar, que é o canal de denúncias por meio da entrevista demissional. Na hora que a pessoa foi demitida ou pediu demissão, ter alguém com esse olhar para entrevistar essa pessoa e falar por que você está pedindo demissão? Ou por que você foi demitido? Você tem alguma coisa para contar para a gente? Porque quando a pessoa está saindo da empresa, ela não tem mais medo, a princípio, né? A tendência da pessoa é falar mesmo que, de repente, tudo que ela viu de errado ou que ela sofreu. Então, é um canal super rico, que é que pode, como eu falei, é super simples de aplicar. Muitas vezes a empresa já tem essa entrevista demissional, mas não com um olhar também de fraude e assédio. E isso independente se a pessoa pediu demissão ou se foi demitida, nos dois casos. Nos dois casos. Por quê? Muita gente pega e fala o seguinte, não, mas se a pessoa foi demitida, a empresa já sabe por que foi demitida. Só que não. De repente, a pessoa foi demitida porque ela foi a queima de arquivo. A gente teve um caso que a pessoa foi demitida, aí, durante a entrevista ela pegou e falou o seguinte, eu fui demitida porque meu gestor estava praticando a fraude, ele me chamou para praticar a fraude junto com ele, eu não aceitei, e ele pegou e falou, não, então vou demitir. Então a gente tem que considerar esse aspecto também. Né? Muito bom. Para adquirir seus livros, manter contato com você,
como é que a pessoa que está nos ouvindo aqui pode chegar lá? Bom, os livros eles estão disponíveis nas principais plataformas, a Amazon, né? E tem tanto no formato físico como também digital. Então, né? São esses 2 livros. Isso. E vai sair um terceiro. E o terceiro é o Doce Ilusão, Doce Veneno e vai sair o Doce Cilada. e ele foi publicado, né, pelo IPRC Brasil. Então, quem quiser nos contatar, entrar no site iprcbrasil.com.br, que é Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental. Certo. Então, aí colocou lá, vai encontrar a gente. E por falar em livros, eu vou também te ceder 2 livros aqui. Um é Dicas de Como Chegar Lá. Nossa, que bacana. Em que eu conto a história da Siga, que virou Microsiga, depois virou Totos. E também os 10 princípios do Netas, que são comportamentais. E um livro, Fotolabor. Tem fotos de São Paulo, meu pai era fotógrafo. E fazia fotos de São Paulo, Santos, Rio de Janeiro. E aí, depois que ele faleceu, eu editei esse livro aqui, junto com outras pessoas. Que linda homenagem, né? Também é um presente aqui para você. Muito obrigado mesmo pelos 2 presentes. Muito obrigado. E vamos ver se a gente leva esse país cada vez mais a ser um país sério, né? Sim. Eu acho que o Brasil ainda tem um pouco fama de não ser um país sério. E eu acho que as empresas, elas têm um papel fundamental nisso, Exato. Nessa mudança de cultura. Porque quando a gente fala no setor público, são vários fatores, é muito mais complexo, porque a gente está falando de políticas e política, então é muito mais complexo. Quando a gente olha para o setor privado, ou mesmo para o terceiro setor, e as organizações de fato reforçarem uma cultura ética, isso vai reverberando para toda a sociedade. Então, acho que é um caminho muito, muito importante para a gente mesmo hoje. A gente tem uma responsabilidade muito grande para o nosso país. Né? Exato. E eu acho que isso está acontecendo, né? Sim. Aos poucos, o Brasil vai ganhando mais cultura, né? As pessoas também vão estudando mais, e isso provoca um melhor nível de responsabilidade das pessoas. Né? Com certeza. Eu também sou muito otimista nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Neza. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.